A sirene da polícia ecoou pelas ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando os agentes arrastaram Miguel para fora de casa, algemado, sob os olhares chocados dos vizinhos. Ele, um professor de história de 28 anos, foi acusado de assediar sexualmente sua prima Sofia durante uma reunião familiar, uma alegação que explodiu como uma bomba no seio da conservadora família portuguesa. Mas o que ninguém sabia era que uma câmara escondida no apartamento de Miguel capturara a verdade. Ele era gay, e na noite em questão, estava nos braços de Tiago, seu namorado secreto, longe de qualquer crime. Miguel sentiu o mundo desabar enquanto era empurrado para o carro da polícia. Seus pais, devotos católicos de uma pequena vila no Alentejo, haviam migrado para a capital anos atrás em busca de uma vida melhor, mas carregavam consigo tradições rígidas que não admitiam desvios. Como você pôde fazer isso com a família? Gritou sua mãe ao telefone, a voz tremendo de raiva e decepção, sem dar chance para explicações. Ele sabia que a acusação de Sofia não era apenas uma mentira, era uma armadilha tecida por ciúmes e mal-entendidos, mas provar inocência em um país onde o machismo ainda ecoava nas sombras seria uma batalha a fio. No interrogatório, o detetive, um homem de meia idade com bigode grisalho, olhava para Miguel com desprezo. Sua prima diz que você a tocou indevidamente na cozinha, durante o jantar de Natal. Tem algo a dizer? Miguel negou veementemente, mas suas palavras pareciam se dissolver no ar carregado de preconceito. Ele pensou em Tiago, o engenheiro civil de 30 anos que conhecera em um bar gay discreto no Bairro Alto, 2 anos antes. Tiago era sua âncora em um mar de segredos, mas revelar sua orientação sexual agora poderia destruir tudo: carreira, família, reputação. Eu não fiz nada, murmurou ele, o coração apertado pela ironia de ser acusado do oposto de sua natureza. Enquanto aguardava na cela fria, Miguel revivia os eventos que levaram àquela noite fatídica. A família se reunira na casa dos tios em Sintra para celebrar o Natal, uma tradição anual cheia de bacalhau, vinhos do Douro e conversas animadas. Sofia, de 25 anos, sempre fora a prima mimada, filha única de tios ricos que a tratavam como uma princesa. Ela flertava abertamente com Miguel desde a adolescência, ignorando seus sinais sutis de desinteresse. Naquela noite, após alguns copos a mais, ela o encurralou na cozinha, tentando beijá-lo. Ele a repeliu gentilmente, dizendo que não era certo, mas ela interpretou como rejeição pessoal e, ferida no ego, inventou a história para se vingar. O advogado de Miguel, um amigo da universidade chamado Pedro, chegou horas depois. Vamos conseguir as imagens da câmara de segurança do seu apartamento. Você disse que instalou uma por causa dos roubos no bairro. Miguel assentiu, aliviado por ter aquela prova. Mas o medo persistia, expor sua vida privada significaria confrontar a família com sua homossexualidade, algo que ele adiava há anos. Seus pais, que sonhavam com netos e um casamento católico, o veriam como um traidor. E se eles me deserdarem, pensou ele, as paredes da cela parecendo-se fechar. Tiago, do outro lado da cidade, ligava incessantemente, mas Miguel não podia atender. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, com hashtags como Justiça para Sofia ganhando tração. Amigos de infância o bloqueavam, colegas de trabalho sussurravam. Miguel, que lecionava em uma escola secundária, via sua carreira em risco, o diretor já havia ligado, sugerindo uma licença forçada. Ele se sentia como um náufrago em um oceano de julgamentos, onde a verdade era ofuscada pelo escândalo. Naquela noite, sozinho na cela, ele chorou pela primeira vez em anos, questionando se valia a pena lutar por uma vida autêntica em uma sociedade que ainda via o amor gay como tabu. Dias se passaram até a audiência preliminar. Pedro apresentou o pedido para acessar as imagens da câmara, mas o juiz, um homem conservador de província, hesitou. Isso invade a privacidade do acusado, argumentou a promotoria, representando Sofia, que chorava dramaticamente no tribunal. Miguel a olhou, vendo não ódio, mas confusão em seus olhos. Ela não sabia da verdade, e sua acusação era um ato impulsivo de uma jovem insegura. Mas o dano estava feito. Tiago, escondido entre o público, trocou um olhar rápido com Miguel, um gesto de apoio em meio ao caos. Finalmente, as imagens foram autorizadas. Na tela do tribunal, todos viram Miguel e Tiago jantando juntos, rindo, se beijando ternamente. Não havia Sofia, não havia assédio. O silêncio caiu como uma cortina pesada. A juíza, uma mulher progressista de Lisboa, arquivou o caso por falta de evidências, mas o estrago social já era irreparável. Miguel saiu livre, mas marcado. Seus pais, presentes, não o abraçaram, em vez disso, saíram em silêncio, o pai murmurando algo sobre vergonha familiar. Tiago esperava do lado de fora, e eles se abraçaram brevemente, mas o peso da exposição os separava como um abismo. De volta ao apartamento, Miguel confrontou sua nova realidade. Mensagens de ódio inundavam seu telefone, de anónimos que o chamavam de pervertido por ser gay, ignorando a inocência provada. Ele perdeu alunos particulares,
e a escola o suspendeu temporariamente por escândalo público. Tiago, cujo trabalho em uma firma conservadora exigia discrição, sugeriu uma pausa no relacionamento. Não aguento mais me esconder, mas também não quero te arrastar para isso, disse ele, os olhos cheios de dor. Miguel assentiu, sentindo o coração se partir. A verdade o libertara da prisão, mas o acorrentara a um exílio emocional. Os meses seguintes foram um turbilhão de isolamento para Miguel. Ele se trancou em casa, evitando as ruas de Lisboa onde olhares curiosos o seguiam. Seus pais ligavam esporadicamente, mas as conversas eram frias, cheias de silêncios acusadores. Você nos enganou por anos, disse a mãe uma vez, a voz embargada. Miguel tentou explicar que sua orientação não era uma escolha, mas uma parte inerente de si, mas ela desligou, murmurando sobre orações pela sua alma. O pai, um homem de poucas palavras, simplesmente grunhiu que homens de verdade não fazem isso. A pressão familiar o corroía, fazendo-o questionar se valia a pena lutar por aceitação em um clã preso a valores tradicionais. Tiago, por sua vez, desaparecera. Ele mudara de número, bloqueando Miguel nas redes, temendo que sua própria carreira fosse destruída. Miguel entendia, em uma sociedade portuguesa ainda influenciada pela igreja e pelo machismo, ser abertamente gay podia custar empregos, amigos, família. Ele se lembrava das noites em que eles passeavam pelo Chiado, de mãos dadas em segredo, sonhando com o futuro juntos. Agora, esse sonho era cinzas. Eu o perdi por causa de uma mentira, pensou Miguel, bebendo sozinho em um bar vazio, o Tejo refletindo as luzes da cidade como lágrimas. Sofia, a catalisadora de tudo, procurou Miguel semanas após o julgamento. Ela apareceu à porta dele, olhos inchados de choro. Eu não sabia. Eu pensei que você me odiava, confessou ela, tremendo. Miguel a deixou entrar, e eles conversaram por horas. Sofia admitiu que sua acusação fora impulsionada por rejeição e álcool, mas também por pressões familiares para se casar e ser normal. Nossos tios me empurram para casamentos arranjados, e eu vi em você uma saída, disse ela. Miguel perdoou, mas o perdão veio com um preço. Ele viu nela um reflexo de sua própria luta contra as expectativas sociais. No trabalho, a suspensão terminou, mas o estigma persistia. Colegas o evitavam nos corredores, alunos sussurravam, o professor gay. Miguel decidiu enfrentar. Em uma aula sobre história portuguesa, ele incluiu discussões sobre direitos LGBT, citando a legalização do casamento gay em 2010 como um marco. Alguns alunos aplaudiram, outros saíram. O diretor o chamou para uma reunião, advertindo sobre política na sala de aula. Miguel rebateu, é história, não política. Ignorar é apagar vidas. Aquela decisão o empoderou, mas também o isolou mais, forçando-o a escolher entre autenticidade e conformidade. Uma noite, Miguel recebeu uma ligação anônima. Era um repórter de um jornal local, querendo uma entrevista sobre o caso. Sua história pode ajudar outros, disse o homem. Miguel hesitou, mas aceitou. A entrevista saiu na capa, acusado injustamente, a verdade por trás da câmara. O artigo detalhava os preconceitos sociais, a homofobia velada em famílias tradicionais. Reações mistas, apoio de comunidades LGBT em Lisboa, ódio de conservadores online. Miguel ganhou aliados, como um grupo de apoio gay no Príncipe Real, onde encontrou amigos que compartilhavam histórias semelhantes de rejeição familiar. Mas o custo era alto. Seus pais cortaram contato completamente após lerem o artigo. Você nos envergonhou publicamente, escreveu o pai em uma carta. Miguel chorou, sentindo a perda como uma ferida aberta. Ele pensou em Tiago novamente, procurando-o em vão nas redes. Rumores diziam que Tiago se mudara para Porto, fugindo do escândalo. Miguel viajou para lá, vagando pelas ruas do Ribeira, na esperança de um reencontro. Em um café, ele o viu, Tiago, sozinho, lendo um livro. Por que você sumiu? Perguntou Miguel, a voz rouca. Tiago olhou para cima, surpreso. Eu tive medo. Meu chefe é homofóbico, eu poderia perder tudo. Eles conversaram até o amanhecer. Tiago admitiu que o amor por Miguel era real, mas o medo paralisara. Eu traí você ao fugir, confessou. Miguel, machucado, mas compreensivo, propôs recomeçar devagar. Mas só se formos honestos com o mundo. Tiago concordou, e eles voltaram a Lisboa juntos, mas o caminho era íngreme. Família de Tiago, de origem rural, reagiu mal à notícia, ameaçando deserdá-lo. Você escolhe, nós ou ele, disse a mãe dele. Tiago hesitou, mas escolheu Miguel, pagando o preço da solidão familiar. Miguel, inspirado, começou a advogar por direitos LGBT, participando de marchas no Arco do Triunfo. Ele enfrentou contra manifestantes que gritavam insultos, sentindo o peso da sociedade dividida. Em uma palestra,
Ele falou sobre Mautanosé, ser gay não é escolha, mas esconder é uma prisão autoimposta. Ouvintes aplaudiram, mas um homem idoso o confrontou: você destrói famílias tradicionais. Miguel rebateu: famílias se destroem com mentiras, não com amor. Aquela troca o fortaleceu, mas o deixou exausto, questionando se a luta valia as cicatrizes. Com o tempo, a relação de Miguel e Tiago se aprofundou, mas as rachaduras persistiam. Eles se mudaram para um apartamento no bairro Alto, tentando construir uma vida normal. No entanto, a traição inicial de Tiago pairava como uma sombra. Você me abandonou quando eu mais precisei, disse Miguel em uma discussão acalorada. Tiago rebateu: eu estava protegendo nós dois. Você acha que é fácil ser gay em um país onde a igreja ainda dita normas? A conversa escalou para gritos, revelando inseguranças profundas. Miguel temia abandono, Tiago temia exposição. Eles se reconciliaram na cama, mas o ciclo de confiança quebrada se repetia. A família de Miguel fez uma tentativa de reconciliação. Seus pais o convidaram para um almoço em Sintra, sem Tiago. Queremos te ver, mas sozinho, disse a mãe. Miguel aceitou, na esperança de ponte. No restaurante, o pai foi direto: isso é uma fase. Você pode mudar. Miguel explicou pacientemente sobre identidade sexual, citando estudos e histórias. A mãe chorou: nós te criamos para ser um homem de família. Miguel rebateu: eu sou. Só que minha família inclui Tiago. Eles saíram sem resolução, deixando Miguel com um vazio. Ele percebeu que a aceitação não viria fácil, era uma batalha de gerações. Sofia, redimida, tornou-se aliada. Ela confrontou os tios sobre a pressão em seu casamento, revelando sua própria bissexualidade. Eu menti sobre Miguel porque me sentia presa, confessou a eles. A família explodiu em caos, acusações de influência ruim voaram para Miguel. Sofia defendeu: ele é inocente, eu que errei. Isso dividiu o clã, alguns apoiaram, outros ostracizaram. Miguel agradeceu, mas viu o custo. Sofia perdeu a herança, mudando-se para Lisboa para viver livre. Nós pagamos pelo que somos, disse ela a Miguel, em um café. No trabalho, Miguel enfrentou um novo desafio. Um pai de aluno acusou de propaganda gay nas aulas, ameaçando processo. O diretor, pressionado, sugeriu demissão. Miguel lutou, contratando Pedro novamente. No Tribunal Educacional, ele apresentou evidências de currículo inclusivo. Excluir LGBT é discriminação, argumentou. Ele venceu, mas a vitória foi pírrica, perdeu amigos conservadores. Tiago apoiou, mas admitiu: estou cansado de brigas. Miguel questionou se seu ativismo destruía o relacionamento. Uma traição veio de onde menos esperava. Pedro, o advogado, revelou em confidência que Tiago consultara sobre separação. Ele acha que não aguenta mais, disse Pedro. Miguel confrontou Tiago: você ia me deixar de novo. Tiago negou, mas admitiu dúvidas. Sua luta é nobre, mas me consome. Eles se separaram temporariamente, Miguel sentindo a dor da perda. Sozinho, ele viajou para o Algarve, refletindo sobre escolhas. Vale a pena sacrificar amor por verdade, pensou, olhando o mar. De volta, Miguel encontrou apoio inesperado. Um grupo LGBT o convidou para liderar uma campanha contra a homofobia familiar. Ele aceitou, compartilhando sua história em eventos. Uma noite, em uma palestra em Coimbra, ele viu seus pais na plateia. Eles não falaram, mas ficaram até o fim. Depois, a mãe se aproximou: eu ouvi. Ainda não entendo, mas te amo. Foi um passo pequeno, mas significativo. Miguel chorou, vendo esperança. Tiago, sabendo, ligou: eu errei. Volte se você quiser. Miguel aceitou, mas com condições, sem mais segredos. O relacionamento renasceu, mas testado por eventos externos. Uma onda de protestos conservadores em Lisboa contra direitos LGBT os forçou a se esconder. Tiago foi agredido verbalmente no trabalho, levando-o a pedir demissão. Eu sacrifico minha carreira por nós, disse ele. Miguel o consolou, mas sentiu culpa. Eles decidiram emigrar temporariamente para a Espanha, onde a aceitação era maior, mas voltaram, determinados a mudar Portugal de dentro. A alta tensão veio com um convite para um debate televisivo. Miguel, agora figura pública, foi chamado para discutir homossexualidade e família tradicional. Seu oponente era um padre conservador, defendendo valores católicos. No estúdio, sob luzes quentes, Miguel argumentou: amor não destrói famílias, preconceito sim. O padre rebateu: a Bíblia condena. A audiência dividida aplaudia e vaiava. Tiago assistia de casa, orgulhoso mas ansioso.
Após o debate, ameaças online aumentaram, forçando Miguel a contratar segurança. Isso é o preço da visibilidade, pensou ele. Sofia, agora amiga próxima, revelou uma traição familiar. Seus tios planejavam deserdar Miguel permanentemente, alegando conduta imoral. Ela mostrou e-mails, ele envergonhou o sobrenome. Miguel confrontou os tios em uma reunião tensa. Vocês preferem mentiras à verdade? Perguntou. O tio rebateu, tradição é sagrada. Miguel saiu, cortando laços, mas o ato o libertou. Eu escolho minha família, disse a Tiago. Tiago, por sua vez, enfrentou sua própria família. Em uma visita ao norte, ele os confrontou. Eu amo Miguel, aceitem ou percam um filho. A mãe chorou, o pai gritou, mas uma irmã apoiou. Lentamente, rachaduras apareceram. A mãe ligou semanas depois, convidando-os para jantar. Não aprovo, mas não quero te perder. Foi um progresso frágil, mas real. Tiago e Miguel celebraram, mas sabiam que vitórias vinham com custos. O revés veio quando Miguel perdeu um contrato de livro sobre história LGBT por pressão editorial. Muito controverso, disseram. Ele persistiu, publicando independentemente. O livro vendeu bem em círculos progressistas, mas atraiu críticas ferozes. Em uma sessão de autógrafos, um homem o agrediu verbalmente: você corrompe jovens. Miguel rebateu calmamente, ganhando respeito. Tiago defendeu: ele luta pelo que acreditamos. Seu vínculo se fortaleceu, mas o stress os desgastava. Em um momento de vulnerabilidade, Tiago propôs casamento. Vamos oficializar, apesar de tudo. Miguel aceitou, mas o planejamento revelou Malton. Quem convidar? Famílias divididas tornavam o evento amargo. Eles optaram por uma cerimônia pequena no castelo de São Jorge, com amigos e Sofia. No dia, pais de Miguel apareceram inesperadamente. Não entendemos, mas estamos aqui, disse o pai. Foi um milagre, mas tenso, olhares desconfortáveis, conversas forçadas. Tiago e Miguel trocaram votos, prometendo lealdade. Pós-casamento, a vida normalizou, mas uma nova crise surgiu. Sofia foi vítima de cyberbullying por apoiar Miguel, levando-a à depressão. Miguel a ajudou, mas viu o ciclo: ações geram reações. Nossas escolhas machucam outros, refletiu. Tiago concordou, mas não lutar é pior. Eles fundaram uma ONG para vítimas de falsos assédios e homofobia, canalizando dor em ação. Anos se passaram, e Miguel olhava para trás com uma mistura de orgulho e arrependimento. Sua carreira florescera como ativista, mas a custo de saúde, estresse crónico o levara à terapia. Tiago, agora gerente em uma firma inclusiva, suportava, mas admitia fadiga. Nós pagamos caro, disse ele em uma noite chuvosa em Lisboa. Miguel assentiu, mas ganhamos liberdade. Seus pais, envelhecidos, visitavam ocasionalmente, aceitando aos poucos. O pai até brincou sobre netos adotivos. Sofia casou-se com uma mulher, fortalecendo laços. A família, fragmentada, reconstruiu parcialmente. Mas cicatrizes permaneciam, traições passadas ecoavam em discussões. Em um aniversário, Tiago confessou: eu quase te traí emocionalmente durante nossa separação. Miguel perdoou, mas a confiança era frágil. Amor exige vigilância, pensou. O clímax veio com uma lei proposta contra a propaganda gay em escolas. Miguel liderou protestos, enfrentando polícia. Preso brevemente, ele viu a ironia da acusação falsa à luta real solto. Ele discursou: nossas vidas não são debate, são direitos. A lei foi derrubada, uma vitória coletiva. Tiago abraçou: você mudou vidas. Mas o preço final, saúde de Miguel declinou com um ataque de pânico. Hospitalizado, ele refletiu sobre escolhas. Valeu a pena? Perguntou a Tiago. Sim, porque somos livres. Recuperado, eles adotaram uma criança, desafiando normas. A família reagiu misto, mas eles persistiram. No fim, Miguel escreveu um memoir, terminando com: foi certo sacrificar tanto por autenticidade, ou o silêncio teria sido mais misericordioso.